Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa quarta-feira, 31 de julho. A mudança de mês vai trazer também mudança no tempo. Pois é, estamos no inverno, tempo frio e as temperaturas continuam bem baixas, porém sem a incidência de chuva em grande parte do Brasil. Segundo a Clima Tempo, a previsão é de que a chuva fique restrita a áreas como o Rio Grande do Sul, onde deve chover acima de 50 milímetros, e também numa parte do litoral do Alagoas, na região Nordeste. Nas outras áreas, o tempo permanece seco, em grande parte do país, na área central do país, o que pode reforçar o risco de incêndios. Por isso, cuidados redobrados para esse próximo mês que se inicia, o último mês do inverno, mês de agosto. Agora vamos à previsão aqui para Minas para esses próximos dias dessa semana. Em Belo Horizonte, o tempo fica nublado até sexta-feira, com previsão de mínimas de 12 graus até 29 graus de máxima. Aqui em Valadares, as mínimas ficam em volta de 15 graus e podem chegar até 32 graus de máxima nesse restante de semana. Também sem previsão de chuva aqui para a nossa cidade. Agora vamos falar de política. Os deputados na Câmara voltam de seu recesso parlamentar e depois da reforma da Previdência ter sido aprovada naquela casa no início de julho, agora eles irão debater novas reformas, como a tributária, por exemplo. É o que está previsto para esse segundo semestre. Veja na reportagem da TV Câmara. O segundo semestre começa com o desafio de concluir a análise da reforma da Previdência com o segundo turno da votação em plenário. Mas e depois? Quais são os temas e projetos que devem ocupar o centro das atenções no plenário Ulisses Guimarães até o final do ano? No campo das medidas provisórias, uma das apostas é a MP da Liberdade Econômica, que pretende desburocratizar a administração pública e estimular o empreendedorismo no Brasil e que já tem prioridade sobre outras matérias na análise dos deputados em plenário. Já entre os projetos, devem vir à tona outras grandes reformas, como explica o líder do governo na Câmara. Os temas que o governo vai enfrentar na sequência aqui, no próximo semestre, tem a ver com a reforma do sistema tributário, uma reforma administrativa, revisão do Pacto Federativo, as privatizações, o pacote de lei anticrime, a reforma da proteção social dos militares, a questão do saneamento. Então são várias pautas que vão estar em curso aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado, e que nós, da liderança do governo na Câmara, o governo federal, os líderes, estaremos debruçados, sobre os quais estaremos debruçados para adotar o país de uma estrutura cada vez melhor. O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, do estado de Goiás, aposta na análise do pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro e também na reforma tributária, que ele considera um tema espinhoso, mas que precisa ser vencido pelos deputados a fim de se avançar em outras pautas essenciais. A reforma tributária é a reforma mais difícil que tem. Por quê? Ninguém quer perder dinheiro. A União não quer perder receita, o Estado não quer perder receita, municípios não querem perder receitas. E aí, você vai cobrar de quem? Então nós temos que proteger a população, tem que cortar o tamanho do Estado para que sobre dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação e dinheiro para investimentos na infraestruturas, rodovias e portos, aeroportos, construção de escolas, hospitais no país. E no próximo bloco, o nosso bate-papo esportivo com o jornalista Gustavo Silva. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, hoje com o Gustavo aqui, para falar de esporte. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite e boa tarde a todos os telespectadores. Gustavo, antes da gente falar de esporte, falar dos campeonatos, dos principais que estão rolando, a bola está rolando por aí, a gente vai relembrar a sua trajetória aqui na Super TV, numa entrevista inédita que nós vamos acompanhar agora. Ok. Gustavo, é um prazer ter você aqui. Você está há quanto tempo já com o programa Esporte Debate? Mais de
2, 3 anos, né? Júlio, eu que gosto de ser muito exato com as datas, vou ser bem preciso para os telespectadores da revista Superi. Desde o dia 26 de maio de 2016, numa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, eu estreiei aqui na Superi TV com o programa Esporte e Debate. E desde então estou aqui na casa trazendo o melhor dos comentários, debate e opinião, claro, no Esporte e Debate. Agora, Gustavo, o programa faz jus ao nome, né? Esporte e Debate, porque você traz tanto os resultados, os jogos, dos campeonatos, mas também traz entrevistados aqui, né? Para debater sobre os resultados, e é bem interessante assistir de casa. Com certeza, principalmente tratando, Júlio, de um programa que tem uma temática muito específica, que é o esporte. E aproveitando que você até fez questão de citar, e muito bem citado, sobre a questão do debate. Debater sobre futebol ou qualquer outro assunto ligado ao esporte, é necessário que você tenha um debate, tenha uma outra pessoa para poder fazer um contraponto, dar um outro argumento também. O programa conta com a participação dos telespectadores que acompanham o Esporte e Debate. Então, essa questão do debate ela é muito importante, porque ninguém é dono da verdade, não existe uma razão. E a partir do momento que você traz essa interação, traz uma outra pessoa para poder interagir, faz muito bem ao programa e, claro, para quem está assistindo. Agora, Gustavo, nós vamos conhecer um pouco mais da sua vida, né? Pelo que eu sei, pelo que eu já pesquisei, você é um cara que tinha uma paixão por um sonho, né? De ser jogador de futebol. Como é que é essa história? Júlio, é aquela velha história, né? Toda pessoa, todo menino na infância sempre teve o sonho de se tornar um jogador de futebol. Confesso que tentei várias vezes, cheguei a entrar em várias escolinhas, nas escolas onde eu estudava e também em clubes aqui na nossa cidade, porém acabou não dando certo, tanto é que a gente costuma brincar, né? Todo mundo que tramita no meio do jornalismo esportivo brinca, né? Que o cara que faz jornalismo esportivo, que trabalha com esportes, né? Com jornalismo, e especificado na área de esportes, ele foi o que mais tentou ser jogador de futebol, mas ele é a principal representação de que não deu certo e acabou, ao invés de jogar, falando de futebol. Você é torcedor de um time aqui de Minas, né? E nós, jornalistas, nós temos que tentar ser o mais imparcial possível, né? Em tudo que fazemos. Claro. E para você deixa isso bem claro, né? Que torce pelo time, mas que você sempre é imparcial nas suas coberturas. E isso é fundamental, né, Gustavo? Claro, com certeza. E existe essa briga, essa discussão no meio do jornalismo esportivo, né, de revelar ou não o time pelo qual o jornalista, o cronista esportivo torce. Inclusive, foi até meu tema de dissertação de conclusão de curso de jornalismo. E eu não tenho nenhum problema em revelar, sou cruzeirense, torço pelo Cruzeiro, mas a partir do momento que eu entro aqui no estúdio, a partir do momento que eu vou redigir um texto em uma rede social para poder falar a situação, não só do Cruzeiro, do Atlético, do América, enfim, qualquer outra equipe, eu preciso tirar a paixão de lado e apenas me concentrar do que está acontecendo, do que aconteceu na partida, do que está acontecendo no atual momento da equipe, e eu acho que isso não tem problema nenhum. Vários jornalistas esportivos renomados do Brasil declaram abertamente a paixão por um time, por uma agremiação. Então, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de problema. Como eu disse, a partir do momento que eu entro aqui no estúdio para poder, com a câmera ligada, a minha paixão sai pela porta e entra, claro, a razão e, claro, o meu ofício, que é jornalístico, que é de sempre poder levar o que está acontecendo. Não tem como eu omitir os fatos devido à minha paixão. E isso seria errado, não seria condizente comigo mesmo, que fiquei 3, 4 anos dentro de uma faculdade sempre ouvindo essas questões, né? Então não seria correto comigo. E nas grandes coberturas, né, tem assim a questão de uma competição saudável, né? Porque o esporte tem que ser levado para o lado futebol, principalmente, né? O lado saudável da coisa, né? Não pode ser claro. uma disputa que, por exemplo, vemos aí torcidas, né, às vezes cometendo atos que são reprováveis, né? Claro. E isso existe muito, infelizmente, principalmente aqui no nosso país, né? Brigas de torcida, muitos pais, conheço vários pais, não só aqui em Valadares, mas também através da internet a gente acompanha relatos de pessoas que não fazem questão nenhuma e por medo de levar o filho, de levar a esposa ao estádio de futebol, seja aqui no interior, já que estamos numa cidade do interior de Minas Gerais, ou também, claro, nas grandes capitais,
porque realmente se tornou algo muito complicado. A violência está inserida não só no futebol, é preciso deixar bem claro, mas em todos os setores da nossa sociedade, principalmente se tratando de Brasil, mas o futebol é algo que deixa muita gente triste, porque eu fui acostumado meu pai sempre me levar aos campos de futebol aqui no Democrata quando eu era pequeno, e hoje em dia saber que pessoas que tinham a minha idade de 5, 6 anos, hoje, meninos, né, não podem ir ao campo de futebol porque pode ter uma confusão e aí ficar marcado para a vida toda. Bacana, Gustavo, ver um pouquinho da sua trajetória aqui na TV, né, falando sobre o seu programa, o Esporte Debate, né, aqui na programação. No próximo bloco, então, a gente volta falando dos lances aí. O que você pode adiantar pra gente? Olha, Júlio, vamos falar, claro, de mais uma eliminação do Cruzeiro da Copa Libertadores. Desta vez, mais uma para o River Plate, já que a equipe brasileira já havia sido eliminada pelo River Plate em 2015. E também o Galo, que se prepara para a Copa Sul-Americana. Voltamos já. Vem aí, músicas, eventos, entrevistas, comportamentos, compras, viagens, vendas e muito mais. Vem aí, Balada 10 TV com Daniel Andrade e Ingrid Mori. Todas as terças e quintas, às 21 horas, na Super ITV e no nosso site, balada10.tv. Curta o que a gente compartilha. Vem aí, um programa igual, mas diferente. Balada 10 TV. A gente se vê. Oferecimento Wizard, Ideal Viagens, GV Pirotecnia, Autoescola Progresso, Calçada do Espeto, Casa da Pizza, GV Borracha, Space Cell, Arsocan, Fábrica dos Sonhos, Jornal Guia Leste e Tendência. De volta com o Jornal Super News, Gustavo Silva está aqui comigo. Gustavo, nós relembramos a sua trajetória no último bloco, agora a gente vai falar de futebol, né? Claro. Os principais campeonatos aí. E tem eliminação do Cruzeiro na Libertadores. Conta pra gente como que foi. Sim, Júlio Bruno, na verdade um filme repetido para o torcedor cruzeirense, mais uma eliminação do Cruzeiro na Copa Libertadores, desta vez para a equipe do River Plate da Argentina, 0-0 na semana passada no jogo de ida lá em Buenos Aires, e ontem mais um 0-0, desta vez no Mineirão, e nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Armani, e também o Cruzeiro que acabou desperdiçando com o Henrique e o atacante David, e com isso a equipe celeste se despediu mais uma vez do sonho do tricampeonato da América. Júlio, telespectadores do Jornal Superi, realmente no Brasil nós temos a cultura de nunca valorizar o que ganha e sempre menosprezar e procurar defeitos na equipe perdedora. Falando aqui da cultura brasileira. Mas passou o melhor time, passou o time mais preparado, passou a equipe que tem jogadores com um destaque individual melhor do que a equipe do Cruzeiro, passou uma equipe que já está acostumado com grandes momentos, principalmente se tratando de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, que tentou fazer de tudo, até jogou bem, especialmente na segunda etapa, quando entrou o Robinho no lugar do Ariel Cabral. O Cruzeiro ganhou um pouco mais de criatividade, um pouco mais de movimentação na parte de frente do seu time, mas no primeiro jogo lá na Argentina faltou ao Cruzeiro um pouco mais de atitude, talvez ter saído um pouco mais para poder especular o ataque e sair com um resultado melhor, para poder conseguir um resultado melhor, para poder voltar para Belo Horizonte, como foi ontem, com uma vantagem, mas não foi possível, e com isso o jogo foi para os pênaltis. E aí, Júlio, pênaltis é aquela coisa, né? Uns falam que é loteria, outros falam que é sorte, outros falam que é competência, mas como eu disse, brilhou mesmo, foi a estrela do goleiro Armani que salvou a equipe do River Plate, e o River avança para as quartas de final da Copa Libertadores. Ok, Gustavo, e quais são os times assim que você poderia destacar dentro da Libertadores nesse campeonato de 2019? Quais são os times de destaque pra gente? Olha, Júlio, como destaque, né, também tivemos ontem a classificação da equipe do Palmeiras, que também avançou para as quartas de final, goleou a equipe do Godoy Cruz 4-0, havia empatado a primeira partida em Mendonça, na Argentina, 2-2, e ontem goleou a equipe do Godoy Cruz. Também temos a equipe do Grêmio, que já está com um pé e meio na fase de quartas de final, bateu o Libertad em casa 2-0, portanto está com uma boa vantagem para poder seguir na Copa Libertadores. Outro destaque também é a equipe do Internacional, que venceu fora de casa ao time do Nacional por 1-0, portanto tem uma boa vantagem
também para poder avançar à fase de quartas de final. E o Flamengo, né, que vai ter que reverter uma vantagem da equipe do Emelec, né, a equipe equatoriana que venceu o Flamengo por 2-0 lá no Equador. Agora o Flamengo vai ter que vencer por 3 ou mais gols de diferença para poder avançar diretamente, né, sem precisar dos pênaltis. E além desses destaques das equipes brasileiras, também tem o River Plate, né, atual campeão, tetracampeão da América, e também, claro, o Boca Juniors, que hoje recebe a equipe do Atlético Paranaense, também conseguiu um bom resultado fora de casa, venceu por 1-0. Portanto, Libertadores é aquela coisa, né? A gente nunca pode prever o que vai acontecer, é uma competição cheias de surpresas, mas as equipes tradicionais estão avançando. Ontem foi a equipe do River Plate, também a LDU que avançou sobre o Olímpia. Enfim, Libertadores cheia de surpresas e, claro, a emoção fica por conta da torcida e também para nós que trabalhamos, né, com análise. Pois é. Só para encerrar, o Cruzeiro saiu da Libertadores, mas tem mais jogo, mais futebol no próximo início desse mês, né? Sim, a começar pelo clássico contra a equipe do Atlético, domingo, 7 horas da noite no Independência, né? O Cruzeiro que já foi eliminado da Libertadores, agora vai ter mais um grande teste na temporada, vai encarar a equipe do Galo. E na próxima semana, daqui exatamente uma semana, quarta-feira, o Cruzeiro vai receber a equipe do Internacional, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Portanto, o Cruzeiro aí que tem que juntar os cacos para poder conseguir, pelo menos tentar conseguir a classificação para a grande final da Copa do Brasil, que seria a terceira consecutiva. O Cruzeiro que luta aí pelo tricampeonato consecutivo da Copa do Brasil. Falei de Atlético aqui, Júlio, só lembrar, né, que o Galo entra em campo hoje, logo mais às 9h30 da noite, jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo que encara o Botafogo, venceu a partida de ida por 1-0, gol do atacante Vinícius, do meio-campista Vinícius, perdão, e agora o Galo também que está com uma boa vantagem, mas tem que entrar ligado para poder avançar para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Você pode esperar muito futebol ainda. Claro, e estamos apenas no final de julho, entrando em agosto, tem Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e, claro, o Campeonato Brasileiro. Futebol é que não vai faltar até dezembro. Obrigado, Gustavo, por sua participação mais uma vez aqui no Jornal. Obrigado mais uma vez, Júlio, e um grande abraço a todos os telespectadores. O Jornal Super News fica por aqui e até amanhã.